Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Francisco José e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os sofistas e a sua contribuição para a história da filosofia. Os sofistas foram durante muito tempo, desde lendo os escritos de Platão, de Aristóteles, eles foram grandes adversários, do ponto de vista filosófico. Tinham perspectivas filosóficas distintas. Então nós herdamos uma visão deturpada ou preconceituosa, negativa sobre os sofistas. A ideia de que vendiam o saber, que se preocupavam mais com o dinheiro, com a venda do conhecimento do que com a verdade, mais com a retórica do que com a verdade. E herdamos uma visão negativa. No entanto, no século XX, essa visão é quebrada um pouco. Se retoma então aí uma visão mais positiva do movimento sofístico. Se quebra essa visão aí preconceituosa e se analisa com profundidade a grande contribuição que esses homens deixaram para a difusão e para o desenvolvimento da história da filosofia. Portanto, para entender Sócrates e outros filósofos, precisamos entender bem este movimento sofístico. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que com os sofistas, a filosofia muda de eixo. Enquanto na fase pré-socrática da filosofia, o problema fundamental é o problema do cosmos, saber a origem do cosmos, saber a arqué, o princípio de todas as coisas. Com os sofistas, a problemática filosófica agora se volta para o homem. É chamada a fase antropológica da filosofia. Então eles se interessam pela arte, pela ética, pela política, pela retórica. Tudo se volta para o homem agora. Não é à toa que o Protágoras, um dos grandes sofistas, afirma que o homem é a medida de todas as coisas. A palavra sofista quer dizer especialista do saber. É aquele que se especializado, preparado na arte de transmitir o conhecimento. Os sofistas, o surgimento deles se deve, claro, a condições sociais e econômicas bem particulares. Por exemplo, na Grécia, a aristocracia estava entrando em crise. E a filosofia antes era reservada somente para a classe mais aristocrática, os que tinham privilégios na sociedade. Se tinha a ideia de que a virtude não era transmitida, ou adquirida, a pessoa já nascia virtuoso ou não. O saber era limitado, então, à classe mais aristocrática da sociedade. As outras camadas sociais não tinham acesso a isso. No entanto, o desenvolvimento do comércio, o contato da cultura grega com outras culturas, a interconexão entre as culturas, entre os povos, levou então à descoberta de que existiam outras cosmovisões, outras visões sobre o mundo diferentes da grega. E aí os sofistas surgem nesse contexto aí para mostrar que existem outras formas de conhecimento, outras visões de mundo além da grega. E eles iniciam com eles aí também, a venda do conhecimento. A relação entre mestre e discípulos não é mais uma relação somente desinteressada e reservada a um pequeno grupo. Eles são verdadeiros nômades, os sofistas. Eles rompem com essa ideia com esse dogma de que tem que estar presos a uma cidade. Recordemos que para os gregos existe como era o sistema das cidades, cidades e estados. Cada cidade, aliás, era como um estado independente. Mas aí os sofistas acabam com essa ideia e se tornam verdadeiros nômades. Vão de cidade em cidade para difundir o conhecimento. Nesse sentido, eles são os precursores da nossa concepção educacional ocidental. Essa ideia de pagar o professor, de vender o conhecimento, de comercializar. Então, é muito importante. A primeira contribuição deles, primeiro, a difusão do saber, possibilitar que a educação chegue a todos, não só uma elite.
de privilegiados. Segundo, eles são verdadeiros nômades. Vão de cidade em cidade, não ficam restritos a uma cidade somente. Não dogmatizam. Outra coisa, eles não dogmatizam essa ideia de estar parado em um único local, né? E também, sobretudo, eles colocam em crise os valores tradicionais. Todos agora, tudo aquilo que se tinha como verdade absoluta, dentro daquela cultura grega, eles dizem agora que existem outras verdades, que existem o que vale numa cultura já não vale para outra. Inauguram aí uma verdadeira revolução na história da filosofia neste sentido aí. São mestres da retórica, se preocupam muito em preparar, em ensinar a arte de argumentar, a arte de tornar, de expressar as ideias, e são muito importantes nesse período aí. Os dois grandes sofistas mais conhecidos, são muitos, existem muitos grupos de sofistas, mas eu queria destacar aqui o Protágoras, por exemplo. É dele aquela frase, como eu já falei no início aqui, o homem é a medida de todas as coisas. Para Protágoras, tudo é relativo. Não existe uma verdade absoluta. O que é bom para uma pessoa já não é bom para a outra. E aí ele é, digamos, o pai, o fundador aí dessa ideia de relativismo, tão presente na modernidade e na pós-modernidade. Muitas vezes, no dia a dia mesmo, nós notamos a presença do relativismo. Quando uma pessoa diz, não, o que eu acho, né, a verdade é o que eu acho, é o que eu sinto. Não existe uma verdade absoluta. Não existe valores morais universalmente válidos. Essa ideia aí nós a herdamos de Protágoras. O homem individual é a medida. Então, qual é a medida da realidade, a medida da verdade? Né? O que define o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro? Simplesmente a minha opinião subjetiva. Então, ele inaugura esse período aí muito forte, que depois desemboca num relativismo moral, metafísico, todos os tipos de relativismo que temos presentes na sociedade hoje. Górgias é outro grande nome. Górgias é dele aquela famosa sentença, né? Nada existe. Se existisse, não poderíamos conhecer. Com ele se inaugura aí o niilismo, a doutrina que afirma que não existe nenhum fundamento para o universo, para a vida humana. Não existe um sentido, né? O que existe é o nada, né? O vazio absoluto. Essa daí é retomada depois por Nietzsche, por outros filósofos da pós-modernidade, né, da idade contemporânea. Mas o Górgias vai ter essa preocupação também com a retórica. O importante não é a verdade, mas é saber argumentar a utilidade do conhecimento, a utilidade dos argumentos. É um período, então, em primeiro lugar, riquíssimo para a história da filosofia. A gente não pode ter uma visão preconceituosa e somente negativa, como perdurou durante muito tempo, graças às críticas de Platão e Aristóteles, a esse grupo, de Sócrates também. Mas vem, em primeiro lugar, o que esses homens trouxeram de contribuição para o pensar filosófico, com seus limites, naturalmente, né? Com ele se inaugura a grande revolução, sobretudo essa virada copernicana na filosofia, né? Agora, não mais o cosmos é importante, né? A filosofia pré-socrática tinha exaurido já seus limites. E agora a problemática filosófica se volta para o homem, né? Valoriza o ser humano, não só da camada aristocrática, mas todos. Agora, com eles, o conhecimento agora se torna também acessível a outras camadas, a outras classes sociais. Vale a pena todos nós investigarmos mais e melhor este grande período da história da filosofia, o período antropológico da história da filosofia, esse movimento, esse grupo filosófico chamado de sofistas, porque eles deixaram, sem dúvida, uma grande contribuição para a nossa história, para o pensamento. Então, ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo. Compartilha aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e vamos ajudar a divulgar a filosofia descomplicada e acessível a todos. Um forte abraço.